Olá, eu sou a Lu e hoje é o quarto dia da nossa Semaninha Natalina 2023. E o versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. O teu risco vai em 2 a 4 e eu vou colocar bem no cantinho, porque aqui ó, desse lado eu vou mandar também o desenho um pouco menor para você colocar em toalhinha de lavabo, certo? Talvez não caiba aqui, ó, as pontinhas, mas a carinha dos dois vai caber, certo? Agora, nós vamos começar a pintura pelo fundo. Eu quero usar o Pituá número 6, que eu gosto. Eu vou usar o diluente e o azul marinho. Assim, azul marinho aqui, diluente. Olha, você vai embeber o seu pincel ali no azul e vai começar aqui, ó. Eu vou deixar assim mesmo, bem escuro, pertinho. Aqui eu nem tô chegando lá no cantinho. E também não vou sair muito para fora da pintura. Vou fazer o lado de cá agora do mesmo jeito. Olha isso. Ó, da mesma altura dos dois lados. E agora eu vou pegando só o diluente no pincel. E eu venho fazendo o mesmo movimento. Aqui eu vou deixar reto, porque eu vou pintar um barrado aqui e eu não vou colocar, então não vou passar dessa linha, dessa dobradura. Mas aqui, ó, você vai trabalhando assim, vai pegando o diluente e vai esfregando. Você vai limpando o pincel. Olha como ele vai clareando. Aí pode subir um pouquinho mais com essa cor já assim, ó, bem clarinha. Aqui embaixo vamos abrir mais um pouquinho. Aqui ficou uma divisão, né? Então a gente coloca um pouquinho do azul marinho de novo e vem quebrando essa divisão. Agora eu vou lavar. Pronto, e com ele limpo, sem tinta, eu venho misturando. Vou misturar, misturar, misturar. Agora eu vou fazer isso daqui do lado de cá. Sempre faça um pedaço, outro pedaço, pedaço, outro pedaço, para você ter um todo igual. Porque se você faz um primeiro, vai fazer o outro, pode ficar diferente. Olha, aqui eu já tenho mais ou menos o espaço que eu quero que fique azul. Esse processo com o diluente, o clareador, judia muito do meu braço, eu sinto muita dor. Então, eu prefiro mesmo fazer o fundo molhado, que é bem mais suave o movimento. E aqui em cima, eu vou terminar só com ó, o restinho do diluente que tinha ali. Deixando o fundo assim mais clarinho. Só um pouquinho, olha o espaço aqui, ó. Nem vou cobrir aqui a folhinha, tá? Só nas entranhas ali um pouquinho do azul. Isso. Agora eu vou pegar um pincel menor
aqui um pincel número 6 e com um pouquinho do azul, um pouquinho do diluente, eu vou chegar aqui pertinho, deixar todos esses cantinhos preenchidinhos, escurinhos e prontos pra gente fazer a pintura. Olha só como ficou o fundo. Agora nós vamos trabalhar o chapéuzinho dela. Eu vou trabalhar esse chapéu com violeta. Eu vou começar aqui em cima, preenchendo toda essa área aqui do fundo do chapéu. É um pouco delicado porque temos folhinhas, frutinhas. Aqui passa uma faixa. Agora eu vou preencher aqui essa parte de cima inteira. Aqui em cima eu vou colocar um pouquinho do branco. Mas eu não vou misturar muito não, eu vou deixar assim como se fosse uma neve que estivesse caindo em cima do chapéu. Só que eu vou colocar e agora eu vou dar assim uma leve puxadinha. Depois a gente põe o branco puro ali de novo, aí ele vai ficar bem branquinho. Agora essa parte de baixo da aba do chapéu, eu preenchi, não lavei o pincel e eu vou usar esse mesmo pincel com um pouquinho do branco. Agora sim, vou passar bem na borda e vou dar uma esfumadinha pra trás. Ó, só vai empurrando assim. Não precisa nem ficar, não vai ficar branquinho, tá? Vai ficar lilás, vai ficar meio roxeadinho. Isso. Agora, esse pedaço aqui, eu vou preencher de violeta aqui, ó. E essa área. E aqui eu já vou colocar o branco e vou esfumar. Agora, a gente tem aqui ainda um pedacinho que vai ficar escurinho aqui. Que tem uma folhinha que tá lá por trás, mas não se incomode. Daqui a pouco a gente faz. Ó, agora eu deixei claro aqui pra pôr o branco e um pouquinho ali, porque aqui é uma dobra. Então, aqui a gente coloca e dá uma esfumada pra trás, que é a continuação dessa beirada. E aqui, essa parte aqui, ó, vai ficar mais clarinha. Viu como fechou aqui? Depois tem ainda um acabamentinho. Aqui tem uma fita no chapéu. Eu vou colocar o amarelo ouro. Aqui também a gente vê um pedacinho. Agora, eu vou usar um pouquinho do vermelho tomate. É o vermelho que eu vou usar no trabalho todo. E vou colocar um pouquinho em cada lugar onde tá por trás. Aí, eu vou esfumar um pouquinho nas bordas. Aqui também, você viu que eu só peguei uma pinceladinha de amarelo e deu pra fazer praticamente tudo. Agora eu vou usar um pouquinho do branco também, é um mínimo de tinta. Eu vou colocar bem aqui, ó, pra fazer como se fosse um brilho no meio desse amarelo. Aí, agora nós vamos fazer aqui o laço do pescoço dela. Antes de preencher, eu quero que você use um lápis, de preferência o 6B, que é bem macio, e reforce as linhas. Aí você vai preencher com o vermelho. Olha como aparece.
Pode preencher inteiro. Eu vou usar o violeta para fazer a sombra desse laço. Peguei um pouquinho, esse canto aqui vai ficar mais escuro. Esse aqui é o vão entre as duas dobras do laço. Mas não tô preenchendo inteiro, tá vendo? No meio ficou um pouquinho mais claro. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, que é a perna do laço. Aqui fica bem escuro, escuro, escuro. Aqui, vou pôr essa perna aqui por cima, então, eu ponho um pouquinho de sombra ali e vou esfumar pra trás. Vou pôr um pouquinho aqui, ó, nessa ponta. Dá uma esfumadinha nesse escuro que eu coloquei aqui. Agora, essa parte tá atrás do cachecol dele, então fica um pouquinho mais escuro também. Mas não vou deixar muito mais escuro. E agora o franzido, que eu vou passar uma linha bem em cima do risco, assim, ó, na largura do pincel. Pronto. O lado de cá. Aqui a gente tem aquela parte que é o vão da outra parte do laço. Ó, escurinho. Aqui, eu vou deixar assim escurinho também, meio arredondado. Essa ponta eu já vou deixar um pouco mais clara. Agora, essa parte aqui a gente tem o nó. Esse pedacinho, essa parte do laço tá por baixo dessa ponta. E eu tenho aqui as duas linhas, aqui em cima também, ó. Tá embaixo da carinha dela. Então, tem um pouquinho de sombra ali. E agora, eu tenho aqui, ó, os dois riscos. Que você só vai dar uma puxadinha, assim, ó, com o pincel carregado de tinta. Vou até virar isso aqui pra lá, porque quase encontrou. Aí, agora, essa perna, aqui a gente tem uma dobra, então a parte de trás fica mais escura. Aqui, essa perna do laço tá por baixo do nó, então vai ficar escurinho ali. Vou dar uma franzida aqui nessa parte, só pondo um pouquinho de violeta aqui. E agora, essa parte do nó tá embaixo da carinha. E aqui eu vou pôr uma linha só atravessando. Eu vou iluminar esse laço com o branco. Eu não gosto muito de trabalhar branco com vermelho, porque fica um tom de rosa. Porém, em algumas situações, como essa daqui, eu quero dar um toque diferente aqui no laço. Então, eu vou colocar um pouquinho do branco. Vou começar aqui, não tô colocando na beiradinha, tô colocando dentro, só em cima do vermelho. Pego mais um pouquinho. Aqui eu vou colocar também, não na linha, só em cima do vermelho. Você viu? Eu coloquei bem aqui. Agora eu vou batendo o pincel de leve, esfumando essa tinta. Mais um pouquinho, aqui e aqui. A mesma coisa. Aqui embaixo vou até deixar um pouquinho mais assim. Eu coloco a tinta, depois eu venho batendo o pincel de leve para esfumar, para não ficar um contraste muito grande. Esse lado de cá, eu vou pôr um pouquinho aqui, só um tiquinho ali, já chega, não vou nem colocar mais. Aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Mais um pouquinho, sempre tirando o excesso, tá? Aqui, eu vou colocar essa parte bem na curvinha.
E vou trabalhando com esse vermelho, não chego na borda. Limpo o pincel aqui. Vou pegar um pouquinho mais de tinta. Ali dentro eu não vou colocar luz, mas aqui eu tenho que pôr um pouquinho, para mostrar que é a beirada do laço. Ali, um pouquinho aqui. O de cá, eu vou pôr o branco aqui. Eu vou descer um pouquinho. Aqui é beiradinha, também vou descer com um pouquinho mais. Você viu que ele só vem até aqui. Você não pode passar o branco, porque é essa parte aqui que tá por cima. Mais um pouquinho aqui. Abro essa tinta e aqui deixa-se mais estreitinho. Agora, esse espaço, eu só vou fazer uma pincelada, tá vendo? Bati o pincel e puxei pra cima. Não vou nem ajeitar, vou deixar assim mesmo. E pra ele já ficar pronto, eu vou pegar o meu pincel 0 e vou fazer uma linha aqui, ó. Aqui fica bem clarinho, vai sumindo. Aqui também, ó, vai sumindo. Depois, do lado de cá, começando aqui, que fica bem clarinho, vai sumindo. Começo de novo aqui, bem clarinho. Vai sumindo, aqui ficou bastante. O pincel abriu ali. Aqui eu vou fazer dois risquinhos, ó. Agora aqui nessa borda. E aqui, ó, eu não vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar bem aqui nessa área de luz. Eu desço com ele e agora tá fazendo sombra, né? Ó, sumiu. Essa parte aqui eu vou colocar só um pouco de luz. Tem onde botar meu dedo. Aqui, ó, nessa área. E aqui vem sumindo, porque é uma área de sombra. Apenas isso de detalhe. Agora nós vamos fazer a cartola dele. A cartola, eu vou começar. Eu vou colocar uma luz bem aqui, ó. Ui, aqui é a fita. A fita vai ser vermelha. Vamos começar pela fita. Só porque eu já botei esse azul aqui, eu não quero que ele seque. Eu vou trabalhar, toda vez que eu falar vermelho, é o vermelho tomate, tá? Você pode usar qualquer vermelho. Olha isso. Agora, eu vou usar o azul marinho para fazer sombra aqui nesse vermelho. Já vou colocar aqui embaixo das frutinhas. Eu preciso separar essas frutinhas que são vermelhas. Então, eu vou deixar aqui bem escurinho, assim, ó. Cantinho. Agora, eu vou colocar um pouquinho do azul aqui desse lado também. Vou puxar. Aqui em cima, eu vou puxar a linha inteira, só com pincel sujo. E aqui também, ó. Esse vermelho vai ficar bem escurinho. Aqui, passei aquela linha, as duas linhas ali em cima, eu vou colocar, assim, duas linhas. E vou fazer esse movimento. Agora, eu vou pôr um pouquinho do branco aqui, que seria... que depois eu vou colocar ali também na cartola. Ó, um pouquinho do branco, agora eu vou trabalhar também assim. Pronto. Agora eu vou preencher a cartola. Eu vou colocar o azul aqui. O azul aqui.
Vou preencher esse lado também. Pronto. Aí, coloquei toda a parte de cima de azul marinho. E agora, eu vou colocar o branco aqui na mesma linha do vermelho. E eu vou trabalhar com o pincel assim. De ladinho, vai dançando com o pincel até em cima. Depois pode voltar crescendo um pouquinho. Assim. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho, do mesmo jeito que a gente fez o branco aqui, eu vou colocar um pouco do branco ali em cima da cartola dele também. Tô colocando a tinta e agora eu vou dar uma puxadinha só. Só porque não adianta deixar relevo ali, né? Eu vou pôr um pouquinho do branco aqui, não na beirada, um pouquinho pra dentro. Dou uma esfumada. Coloquei escuro aqui, agora eu vou voltar com o vermelho. Pronto, lavei bem o pincel e agora eu vou pôr aqui uma faixazinha amarela também. Pincel só sujinho de vermelho, ali e aqui. Pincel só sujinho de branco, aqui e aqui. Eu vou fazer uma folhinha, porque as folhas vão ser todas iguais. Acho que eu vou fazer aqui da cabeça dela. Eu tô reforçando aqui a divisão das folhinhas e as bolinhas, porque eu vou passar o verde pistache aqui, ó, por cima de todas elas, e o risco vai aparecer. Agora, com tudo preenchido, enxergando o risco, a gente vai começar fazendo uma sombra com o verde pinheiro. Primeiro nessa daqui, que tá por trás, e a gente só tem a metade dela. Assim. Agora, segundo, nessa daqui, que ficou por trás das bolinhas. Ficou por trás desta. Então, eu tô colocando um pouquinho do verde e ficou por trás daquela. Pouquinho do verde pinheiro, ó, tá vendo? Dá uma esfumadinha. Agora, essa daqui ficou por cima dessa, daquele lado não tá por cima de nada, mas ela ficou por baixo das bolinhas. Então, aqui tem um pouquinho de sombra. Esta também, ela tá livre de todos os lados, só que ela ficou por trás das bolinhas. Então, eu ponho um pouquinho do verde pinheiro ali e cresço assim, ó, pelo meio. Agora, nós temos esta, que é o mesmo caso. Tá fazendo bastante sombra a minha mão. Aqui em Curitiba, agora é 4 horas da tarde, gente. Tá escuro. Muito tempo chovendo. Aqui, eu tenho... Ela tá por cima de tudo, só tá por baixo de uma pontinha aqui, ó. Então, é ali que vai ficar o escurinho. E eu sempre posso subir um pouquinho do escurinho assim pelo meio. Entre as duas, essa daqui ficou por trás. Tá por trás ali também. Assim. E esta, agora... aqui um pouquinho subindo pelo meio. É com o pincel agora o 0, com o verde pinheiro, nós vamos fazer o risquinho no meio, aquele, ó, abriu de novo meu pincelzinho, aqueles 2 risquinhos pro lado, aqueles espinhos. Olha só, esse é o acabamento.
Depois é lógico que aqui a gente capricha no glitter. Aqui, essa faz esse movimento aqui. Mesma coisa. Espinho, risquinho do meio. Aqui nós temos uma por cima da outra. Esta tá por cima desta. Todo lugar que tiver uma por cima da outra, nós vamos fazer um pouquinho diferente a divisão. Aqui só terminando. Aí eu vou usar um pouquinho do branco. Ó, eu fiz normalmente, só que daí eu vou dar uma pincelada de branco. O lado que tá por cima. Ó, viu? Separou. Passei o branco em cima do verde. Isso quer dizer que ele vai clarear um pouquinho ainda. Agora eu vou preencher as bolinhas com o vermelho tomate. Nas bolinhas, eu só vou trabalhar com o verde pinheiro e esse pincel 0308, um contorno. E eu vou usar aqui, ó, o lado direito e vou colocar uma linhazinha curva. Aqui também, ó, contorno. Esse contorno é que vai definir quem tá por cima e quem tá por baixo. Já é uma sombra também. Aqui, agora, não sei, esse aqui tá por cima. Aqui, eu vou colocar, ó, desse lado, aqui, desse lado, nesse não vou colocar, e nesse daqui também vou pôr desse lado. Agora, com o pincel, ainda com o pincel 0, eu vou pôr uma pinta aqui, ó, generosa, de branco. Pronto. Agora, você vai reforçar as linhas novamente, porque nós vamos preencher de branco toda a cabeça deles. Você não vai, eu vou usar um pincel número 6, e você só não vai preencher o nariz e os olhos. O restante aqui, ó, a boca, você pode passar por cima. Já preenchi as duas carinhas com o branco. E agora eu vou pegar uma pinceladinha pequenininha de vermelho. Vou tirar totalmente o excesso de tinta. Olha, ficou bem, sem tinta. E eu vou colocar aqui, ó, não em cima, eu vou colocar um pouquinho pro lado. Coloco a pinceladinha e vou crescendo de forma que fique assim, ó, bem arredondado. O lado de cá não vai ficar tão redondo quanto aquele. Ele vai ser um pouquinho mais oval. Ele vai chegar assim, ó, quase na borda, aqui, quase na linha da carinha dele. Isso, tá bem rosadinho, porque tá fazendo muito frio. Aqui na carinha dela também, ó, um pouquinho pra cima aqui da boca. Vou crescendo, bem rosado. Do lado de cá, aqui também a gente tem um pouquinho. Você percebeu que eu não juntei os dois vermelhos? Vou pegar um pincel menor e mais aparadinho. Eu vou pegar o azul ardósia. Ele nada mais é do que azul, violeta, branco e azul marinho. Vou tirar o excesso aqui e com o azul ardósia eu vou fazer a primeira sombra. Vou voltar com aquele pincel maior. Deixa esse aqui para fazer o cinza. Ó, peguei o pincel
que tá maior, tá mais cheio de cerdas. Aqui. Olha só, aqui ficou excesso de tinta. Agora, eu venho descendo com esse excesso de tinta aqui, ó. Não é na linha de fora. Vem acompanhando a linha de fora. Aqui um pouquinho embaixo do olho, crescendo ali pra trás, aqui, ó. Embaixo do olho, crescendo aqui pra trás. Esfumando bem direitinho. Agora, desse lado de cá, a sombra desce um pouquinho, não na linha, desce um pouquinho pra dentro também. Não vou passar em cima do vermelho e não vou passar aqui nessa parte saindo pra fora. Aqui eu vou encostar na linha, ó. Aqui no queixo. Vou esfumar um pouquinho pra cima. Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho aqui embaixo do nariz, só no comecinho. Sempre esfumadinho. E embaixo, embaixo da boca, consigo pôr com esse pincel. Aqui eu tenho um queixinho. Embaixo também eu vou pôr um pouquinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa nela. Só que aqui eu vou pôr bem na linha. Em cima do vermelho, não. Eu tô colocando nela a sombra. Porque ela tá por trás. Viu como ficou ali a linha do branco? Aquela linha do branco é o contorno da carinha dele. Aqui um pouquinho também. Aqui pra trás já tem. E aqui eu coloco um pouquinho. Agora aqui, ó, embaixo do chapéu. Esse lado aqui da cara dela vai ficar mais escurinho. Aqui um pouquinho no cantinho aqui do nariz. E aqui eu vou colocar bem em cima da linha, um pouquinho de sombra. Peguei mais um pouquinho. Desse lado eu não vou colocar na linha, eu vou descer aqui, ó, perto da folhinha, tá vendo? Deixando uma linha de branco ali atrás. Quando chegar aqui no vermelho, você diminua a quantidade de tinta. E agora, com bastante cuidado, um pouquinho aqui também, embaixo da linha da boquinha. Agora, eu vou repetir esse processo com o pincel menor e com cinza chumbo, bem menos tinta. E você vai colocar em cima do azul ardósia. Olha, bem de leve. Não vai cobrir o azul ardósia todo, mas vai fazer um belo de um sombreado. Aqui não precisa. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Vai acentuar. E nele eu vou colocar aqui no cantinho. Eu vou colocar aqui nessa parte embaixo do chapéu, vou puxar até aqui, já volto esfumando, viu que não cobriu o azul ardósia. Aqui eu desço, esfumo pra cá e esfumo pra lá. Tô preservando aquela área ainda de branquinho ali. Vem sumindo. Um pouquinho mais escurinho aqui e um pouquinho mais escurinho aqui. Só para dar um pouquinho mais de profundidade. Pronto. Agora nós vamos fazer aqui a aba do chapéu dele. Eu vou usar o azul marinho e o branco para fazer uma luz. Só que eu já vou começar essa área aqui, ó. Vou pôr um pouquinho do branco no meio. E aqui também, ó, no meio. Agora, com o azul marinho,
eu vou chegar ali na beiradinha de cima. Aí eu venho misturando, você viu que já vai ficar um pouquinho mais claro aqui. E essa parte aqui que tá pertinho da cabeça dele, fica bem escura. Que eu vou misturar primeiro, para depois preencher, porque senão fica uma mancha. Se a tinta secar antes da gente misturar, é complicado depois. Aí, agora que eu fiz toda a volta, eu vou dar mais uma pinceladinha de branco aqui e mais uma aqui. E vou trabalhando com o pincel assim, ó, redondinho. Até sumir a divisão entre as cores. Aí, com o pincel 0 e o branco, eu vou passar uma linha aqui, começando aqui nessa área que tá mais clara. Eu venho contornando essa aba. Por aqui, ó, a gente vai sumindo com a tinta. Eu vou terminar até aqui. Olha, eu não levei até o final. A tinta acabou aqui. Agora vamos fazer o olhinho. Ah, uma coisa. Eu vou crescer um pouquinho o topo do chapéu dela, que eu achei que ficou muito pequeno. Então eu vou colocar o violeta puro e depois vou pôr aquele pouquinho de branco. No seu risco vai assim, tá? Ele vai no desenho do jeito que eu tô pintando agora. É assim, a gente faz o desenho e às vezes na hora de pintar a gente vai percebendo coisas que dá para melhorar. Então, eu não tenho vergonha de falar para você, vamos modificar aqui porque eu acho que vai ficar melhor. E agora vou colocar aquela nevezinha. E vamos pintar os olhinhos. Olhinho é aquela coisa básica. Essa parte aqui é branca. Aí, eu sempre gosto de ir fazendo os dois juntos, porque a gente tem que fazer com que fiquem iguais. Aí, se um fica mais gordinho, mais magrinho, a gente tem que ir equilibrando. Ó, esse tá mais gordinho que aquele. Então, eu vou equilibrar um pouquinho aqui, ó, embaixo um pouquinho, o de lá fica um pouquinho mais gordo. A parte de cima maior. Agora, eu vou usar o azul ardósia. Eu nem lavei meu pincel para colocar na segunda parte, que é a cor. Agora aqui. Você pode fazer o olhinho da cor que você gosta, tá? Você pode fazer verde, azul, caramelo. Esse tá mais arredondado. Aí, agora eu vou lavar o pincel porque eu vou trabalhar com preto. E o preto, primeiro a gente preenche aqui esse espaço. Agora, eu vou dar uma esfumada aqui nessa linha. Não vou deixar assim tão nítida a linha. Ó, quebrei um pouco. E agora, eu vou pegar a tinta saindo daqui, ó, do preto, para fazer o contorno. Aqui tem até um risquinho assim, que eu vou deixar aqui. Aí, um contorno bem fininho. Nessa parte aqui também eu vou colocar um contorno. Só que antes, eu vou colocar um pouquinho do branco
bem aqui, ó, nessa parte do azul ardósia. E ele vai fazer um brilho, vai ficar mais clarinho. Agora eu vou puxar daqui, puxo, sumiu. Agora eu pego daqui, ó, puxo, sumiu. Você viu que não precisa fazer o contorno inteiro. E eu vou colocar um cílio pra cá, 2. Mais um pequenininho aqui, ó, 3. 1, 2, 3. E agora esse eu faço igual aquele. Tinha colocado o cílio pra lá e pra cá, né? Mas, eu gosto mais assim. Ui, tá molhado ali. Agora eu vou fazer igual, agora eu vou repetir aqui a mesma coisa. Pronto, já fiz aqui o cílio pro mesmo lado. Agora esse risquinho aqui de baixo, eu vou pôr pra cá, pro lado onde a gente colocou a sombra. Ó, só um pontinho assim. Vou trabalhar com o preto também aqui, um risquinho, que é a sobrancelha. Dos dois ladinhos. O olho dela eu vou trabalhar do mesmo jeito, só que ele tá olhando pra cá, né? Então, o preto tá pro lado de cá. Agora, vamos fazer a cenoura, que a gente vai usar o amarelo de novo. Eu vou preencher com amarelo. Amarelo ouro. Não tem que ser, tá? Você pode até usar o cenoura mesmo. Mas eu vou fazer com amarelo ouro e com o vermelho. Um pouquinho só de vermelho para fazer uma sombra, não, para chegar na tonalidade da cenoura. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo e vou puxando, seguindo esse movimento. Vai ficar assim riscadinho mesmo. Eu vou usar um pouquinho do cinza, cinza chumbo, para fazer aqui, ó, em cima do vermelho, um pouquinho de sombra. Olha como realça, um tiquinho de nada. E agora eu vou fazer um pouquinho de luz com o branco na parte de cima, mas eu vou usar para isso o pincel 0. Eu vou colocar aqui em cima do amarelo. Se você colocar para fora, ali já é branco, não vai dar muita diferença. Aí, agora eu vou puxar sem cruzar o vermelho. Ó, aqui pode ficar um pouquinho maiorzinho. Aí, aqui já vem sumindo. Chega só com pontinhos mesmo. Aí, uma bela cenoura. A boquinha tem uma linguinha ali, um pedacinho que eu gosto de colocar esse pontinho de vermelho. Aí, o resto, eu trabalho com o preto. Agora, eu vou fazer a linha. Apoio a mão. Aqui eu passo por cima, fazendo contorno. Nossa, olha ali que feio. Chego até aqui. Aqui tem o fecho. E aqui eu venho fazendo contorninho por baixo também. Já vou colocar o branco aqui, ó, pra remendar. Prontinho, branco. Em cima do branco vai assentar e vai sumir. Ali embaixo eu vou trabalhar com um pouquinho do cinza. Aqui, tá vendo que tem um pouquinho de... Já tem um pouquinho de sombra. Coloquei um pouquinho, pincelzinho maior, eu vou dar uma esfumada. E se você subiu muito, volta com um pouquinho do branco, ó, fazendo isso aqui. Olha como fica bonitinho.
Aqui some e aqui some. Agora eu vou fazer tudo isso daqui no rostinho dela. Pronto, os olhinhos, nariz, boca. Agora eu vou colocar o brilho nos olhos. Eu gosto de colocar aqui, ó, na linha entre o preto e a cor, no caso. Eu ponho um ponto um pouquinho maior, mais ou menos na mesma altura. E depois aqui, ó, pra dentro um pouquinho menor. Agora, nela, mesma coisa, um ponto aqui, maiorzinho, e depois pra dentro um pouquinho menor. Agora, eu vou usar o branco para fazer uma linha aqui, ó, de contorno na borda do chapéu dela. E depois eu já vou fazer o acabamento dessa folhinha aqui, que eu ainda não fiz porque eu não tinha pintado essa parte de baixo. E essa linha aqui é igual a linha que eu fiz ali no chapéu dele. Vou subir com um pouquinho do branco e vou dar uma esfumada, porque o chapéu tá na frente da folhinha. Pronto, agora o acabamento da folhinha com o verde pinheiro. Isso. E chegou a hora do cachecol dele. Então, eu vou trabalhar com o verde pinheiro. Eu vou colocar primeiro aqui, ó, para fazer uma sombra. E vou preencher esse espaço. Olha só como eu vou fazer. Eu vou fazer colorido. Eu já fiz com 2 tons de verdes. Eu já fiz 3 bonecos. E eu fiz um cachecol lá que eu gostei muito. Então, eu vou repetir ele aqui. Esse daqui, verde pinheiro. Aí, esses 2 espaços, eu vou colocar o verde pistache. E sobrou uma pontinha aqui, um pedacinho com verde pinheiro de novo. Aí, eu vou fazendo assim. Agora, eu lavo meu pincel. Eu vou preencher 2 com verde pistache. Acho que se eu pegasse um pincel maior, iria mais rápido. Então, vou pegar aqui o número 6. Você viu que tem uma linha no meio, né? Essa linha do meio, a gente vai fazer um pouquinho de sombra. E eu vou usar o próprio verde pinheiro. Olha, você põe e dá uma esfumada. A minha linha não sumiu, eu tô vendo aqui, ó. Eu vou usar o pincel 0 e vou colocar o verde pinheiro com o pincel 0 em cima da linha. Lavo meu pincel. Agora eu vou pegar o vermelho e eu vou colocar aqui, ó, uma linha no meio desse espaço verde pistache. Vai sempre acompanhando essa curvatura que você tem no risco e você tem aqui, ó. Para incrementar um pouquinho mais, eu vou colocar uma linha aqui também, ó. No meio do pistache. E pode até passar aqui, ó, para o verde pinheiro. Para fazer essa mesma sombra aqui, continuar aqui, no verde pinheiro, eu vou usar um pouquinho do vermelho. Olha o que acontece. Daqui a pouco ele vai ficar bem escurinho. E fica um sépia. Agora eu vou fazer aqui essa parte de baixo. Não, eu vou continuar aqui. Eu vou fazer, aqui eu tenho um escuro, então eu vou colocar aqui, ó, esses 4, vou colocar o pistache. Aí eu pulo esse para ser o verde pinheiro.
aí mais 4 pistache e aqui pinheiro. Eu vou adiantar isso daqui e já mostro pra você. Agora, aqui esse pequenininho aqui, eu vou começar com o claro aqui na ponta. Aqui o escuro, aí daí aqui o claro de novo. São 2, né? Daí aqui vai o escuro. E aqui o escuro. Vou terminar assim, sem uma linha. Esse também. Lavo meu pincel, porque a gente precisa colocar um pouquinho de sombra aqui, porque essa parte tá por baixo. Agora um pouquinho de sombra aqui no meio. E aqui a sombra vai ficar por aqui, ó. O meio seria por aqui, ó. E agora eu vou colocar o vermelhinho. Vou pôr a sombra com vermelho já por cima. Um pouquinho aqui, ó, do vermelho em cima do verde, que vai fazer um marrom quando ele secar. Aqui também e aqui também. Vermelhinho. Nessa parte verde, verde claro, vai ficar aqui. Aqui tá de comprido, então vai ficar assim. Aí, esse aqui, você vai ter um vermelhinho aqui, vai ter outro aqui, e agora você vai ter um aqui e outro aqui. Eu vou fazer uma coisa aqui com esse pincel pequenininho, com o verde pinheiro. Eu vou fazer uma sombra, fazendo um contorno. Olha, vou passando toda a volta aqui, bem pouquinho. Aqui em cima nem precisa, só nessas partes aqui, ó, de fora. Aqui e aqui. Agora eu vou iluminar as partes de verde pistache, assim. Vou pegar um pouquinho do branco e vou colocando. Tá vendo? É só uma encostadinha de pincel. Bem fácil. Tiro o excesso de tinta ali no pratinho, sempre, para não colocar demais, porque a gente não tem para onde esfumar. E vai colocando sempre esse meio curvo, acompanhando as linhas. Bate a tinta e dá uma esfregadinha no pincel. Acho que eu vou pôr aqui também. Um pouquinho menos. Aí fica legal no verde pinheiro também. Vou fazer isso em todos os quadradinhos, daí eu te mostro. Agora, ó, acabamento final. Um pouquinho do branco aqui. Ele sobe até ali, ó, dentro do chapéu. Aí você dá uma ligeira esfumada. Ali a gente já fez a linha. Aqui, achei que ficou escuro, então eu vou clarear um pouquinho aqui no meio. Isso é uma luz seca. Eu vou fazer isso também aqui, ó, do ladinho do rosto da carinha dela. Essa luz. Um pouquinho aqui. Não vou chegar até o final. É mais aqui, ó, nessa partezinha embaixo da boca.
nele eu vou colocar um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui. De pouquinho em pouquinho. Sujei aqui um pouquinho em cima do verde, que ainda tá úmido. É bom tá bem sequinho pra fazer isso. Aí agora a gente vem aqui pro chapéu. Lembra que a gente colocou uma neve ali? Já tinha um branquinho. Agora eu vou colocar mesmo a tinta. Eu vou fazer esse meio que escorridinho. Você põe a tinta, depois só bate o pincel assim, ó, pra baixo. Vou deixar aqui no meio maior. Cuidado para não deixar muito certinho, porque não é certinho. Pronto, agora o dele. A mesma coisa, coloca a tinta, depois vem batendo o pincel de ladinho. Aqui na frente, assim, ó, você pode até deixar um pouquinho maior, dar um destaque maior para essa neve. Pra cá, aí você só vai mesmo terminando, não faça detalhe que vai chamar muita atenção. Tem que chamar atenção para esse ponto aqui que é o centro. Um pouquinho de luz seca aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Isso dá um brilho maior. Vou pôr um pouquinho mais aqui no chapéu dela também, só que eu vou tirar o excesso, tá? De novo, do lado de cá. Posso refazer aqui, ó. Mas é só no lugar que já tinha. Não vai me colocar em cima dos escuros e nem no lugar onde não tem, porque daí vai ficar diferente. Você viu que eu não tenho praticamente tinta no pincel. Aí você vai pondo até ficar satisfeito. Aqui nessa área do chapéu também, posso pôr mais um pouquinho. Esses detalhes, às vezes tem gente que fala, ah, não precisa. Realmente não precisa, mas se você coloca, eles fazem diferença. Olha para esse que eu coloquei e esse que eu não coloquei. Aqui tava bom? Tava, só que aqui ficou melhor. Agora eu vou esperar secar todos esses detalhes para trabalhar com um molde vazado aqui de floquinhos de neve. Olha, totalmente seco o trabalho. Então eu vou colocar alguns flocos de neve. Tô aqui com um pincel grande, né, uma brochinha. Tiro o excesso totalmente. Vou posicionar aqui, quero colocar essa grande aqui. Então, eu vou trabalhar aqui. Agora, eu vou colocar um pequenininho aqui. Eu tenho aqui nesse stencil 3 tamanhos. Vou colocar o médio aqui. O pincel estava bem molhado, então ele já tá sumindo. Eu vou colocar novamente. Eu vou vestir aqui, ó. Ó. Eu vou vestir aqui onde eu tinha feito. E vou passar novamente. Vou colocar mais um pequenininho aqui. Você viu que quanto mais escuro o fundo, mais vai aparecer. Eu vou colocar o grande aqui novamente. Outro médio, um médio aqui. Eu tenho três tamanhos
E tô trabalhando com os três. Você pode colocar, eu tenho um outro stencil que tem vários desenhos diferentes. Fica bonito também. Se você não tem molde vazado, se você não quer comprar um molde vazado natalino, você pode fazer pontinhos, assim com o fundinho do pincel, fica muito gracioso também. Acho que eu vou pôr mais um médio aqui, quase saindo, tá vendo? O meu fundo terminou ali, mas eu tô saindo um pouquinho para fora. Posso pôr pro lado de cá também. E acho que chega. O trabalho está concluído. Depois que eu fotografar, eu vou passar algum glitter na carinha deles. Não, eu vou passar no chapéu, nos verdinhos e aqui nos contornos de fora. Vou passar o glitter. Vou passar o glitter dourado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.